Amados e queridos, eu venho através deste vídeo falar de um assunto um pouco polêmico, ou por que não dizer um assunto muito polêmico, que é o Natal. Mas espera aí, irmão, Natal não é o nascimento de Jesus? Natal não é o nascimento do nosso Salvador? Mas eu pergunto a você, mas será que o Natal, ele comemora verdadeiramente o nascimento de Jesus? Será que verdadeiramente tem o propósito de adorar unicamente a Jesus? Ou será que tem algo por trás de tudo isso? Ou será que tem algo que está maquiando toda esta verdade? Eu queria ler com vocês, amados irmãos e amadas irmãs, um pequeno versículo no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, que diz assim. Pode abrir sua Bíblia. Eu já vou ler direto aqui no notebook, porque eu coloquei este versículo aqui, então não vai ser necessário olhar aqui na Bíblia. Mas confira comigo aí na sua casa. O meu povo está sendo destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais, ou para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Amado, então o que destrói o povo de Deus não é arma, o que destrói o povo de Deus não é violência, o que destrói o povo de Deus não é uma doença, o que destrói o povo de Deus não são tribulações, o que destrói o povo de Deus não é fofoca, não é nada disso, meu amado. Mas o que destrói o povo de Deus é a falta de conhecimento. É a falta de você buscar as verdades. É a falta de você questionar as verdades. Você já ouviu falar dos crentes bereanos? Os crentes de Bereia era assim. Eles questionavam. Eles pegavam as escrituras e estudavam para ver se realmente batia com a pregação daquele ministro que estava ministrando naquela noite daquele culto. Então você tem que ser dessa forma, meu amado. Você tem que perguntar o porquê que você celebra o Natal. Você tem que buscar o porquê que você está celebrando, o porquê disso. A Bíblia afirma isso. A Bíblia nos manda a nós. A Bíblia nos manda celebrar o Natal. Pois bem, essa história ela é muito antiga. Essa história ela começa lá na antiga Babilônia. Você já ouviu falar de Babilônia? A famosa Babel. Vem também, quando a gente falamos de Babilônia, você lembra logo da Torre de Babel. Pois bem, nós vamos falar desse assunto. Natal significa nascimento. Por isso que a mulher, quando ela está grávida, quando uma mulher está grávida, ela vai até o médico para fazer o pré-natal, porque é ela está cuidando da sua gravidez, antes do nascimento. Isso que se diz pré de primeiro Natal. Então Natal significa nascimento, mas não é, meu amado, o nascimento de Jesus. Não é o nascimento do nosso Salvador. Mas só que eles, seus líderes, não passam isso para você da maneira correta. Eles dizem que isso é uma besteira. Eles dizem que não comemorar o Natal é quadradice. Mas eu vou mostrar para você na história e na palavra de Deus, meu amado, que o Natal é uma festa paganista, ela tem vínculo com o paganismo e que não se deve comemorar o Natal. Jesus nunca ensinou isso. Os apóstolos nunca ensinaram isso. Deus nunca ensinou isso. Quem ensinou isso foi a igreja romana,
A Igreja Católica instituiu, a partir do século III, o Natal. Mas primeiro vamos começar de Babilônia, para que você venha entender essa história. Meu amado, a Bíblia diz que Noé tinha 3 filhos: Sem, Cão e Jafé. A Bíblia conta o período da história, da vida de Noé, que logo depois do dilúvio, a Bíblia diz que Noé ele tomou muito vinho. Noé ele se embriagou com vinho. E a Bíblia diz que um dos filhos de Noé é chamado Cão. Cão. Essa palavra te soa no teu ouvido como cananitas ou como cananeus. Está se ligando agora? Está lembrando? Então, justamente, os cananeus, os cananitas vieram desse homem chamado Cão. Isso te soa no teu ouvido como cananitas, como cananeus. É justamente isso, meu amado. Então, um desses filhos de Noé, ele viu a nudez do seu pai. E na cultura antiga, na cultura oriental, isso é maldição, isso é contra a cultura. Um filho vê o seu pai nu, ou vice-versa. Meu amado, a história conta então aqui na palavra de Deus, no capítulo 9, do versículo 21 de Gênesis, que Cão, ele vê a nudez do seu pai, não só vê, mas como chama seus irmãos para ver a sua nudez. Datada esta história, Noé ele fica muito furioso. Depois que Noé ele volta a si, Noé fica sabendo e Noé fica muito furioso. E você e eu conhecemos a história. Noé ele amaldiçoa Cão. Ele diz que Cão será agora escravo, será servo de seus irmãos. Serviria, estaria sob o jugo dos seus irmãos, meu amado. Então, Cão, ele tem um filho chamado Cuxi.